Se você está vendo este que já é o terceiro capítulo da série Evangelhos Apócrifos, então já estará bastante familiarizado com as duas narrativas vistas nos capítulos anteriores, sendo o primeiro sobre o nascimento e juventude de Maria, segundo o Evangelho Apócrifo de Tiago, e o segundo sobre a infância de Jesus, segundo o Evangelho Apócrifo de Tomé, o israelita. Se não viu os dois primeiros capítulos, recomendo que os veja antes deste, porque este tem uma continuidade em relação aos capítulos anteriores, assim como está estruturada toda a série. No capítulo de hoje, vamos falar sobre o chamado Evangelho de Pseudo-Mateus, que também contará a história do nascimento e juventude de Maria, mãe de Jesus. Este evangelho é uma adaptação originalmente escrita em latim do Evangelho grego de Tiago, que foi tema do primeiro capítulo da série. Sua composição está estimada no século VII, e ele tem centenas de manuscritos conhecidos copiados entre os séculos IX e XVI. Por se tratar de um texto mais tardio, da Idade Média, ele já traz mais detalhes e possíveis primeiros indícios de tradições das primeiras igrejas cristãs, principalmente aquelas relacionadas à Virgem Maria, São José, São Joaquim e Santa Ana. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto. Na literatura, o termo é comumente usado para designar aqueles livros que foram mantidos na clandestinidade e na bibliologia é utilizado para identificar as obras religiosas da igreja primitiva que carecem de autoridade canônica. Ou seja, não era lido no culto público, porque não era considerada a palavra de Deus dada aos homens. Vale lembrar que o termo apócrifo não deve ser considerado pejorativo, já que o seu conteúdo pode conter verdades históricas. Os evangelhos apócrifos são textos escritos em diferentes épocas, sendo muitos deles pertencentes à igreja primitiva e outros já medievais. Esta série apresentará somente comentários, curiosidades e referências sobre estes textos, um guia para introduzir os temas e para despertar o interesse pelo aprofundamento do conhecimento sobre a história da salvação. Os textos integrais podem ser encontrados na internet gratuitamente e, para a série, foi lida a tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, publicada em 2022. O Evangelho Apócrifo de Pseudo-Mateus. Aqui, Joaquim, pai de Maria, é um rico e próspero pastor de ovelhas. Se casa com Ana aos 20 anos e nos 20 anos de casamento não tem filhos com ela, o que lhe causa profunda tristeza. A narrativa é bastante semelhante à dos pais de Isaac, de Sansão, de Samuel e da própria narrativa de Lucas sobre Zacarias e Isabel, conforme detalhamos no primeiro capítulo da série.
Tal qual Ana, mãe do profeta Samuel, esta Ana, avó de Jesus, promete a Deus que se este lhe dá um filho, ele será oferecido para servir a Deus no templo. A resposta vem com um anjo que lhe promete que não somente seu ventre será frutífero, como também que o ser que dela nascerá será admirado em todos os séculos até o fim. O anjo se comunica também com Joaquim, que está com suas ovelhas no monte em profunda depressão, e este lhe diz algo bastante interessante neste contexto. Ao receber de Joaquim o pedido de uma bênção para ele, seu escravo, o anjo lhe responde dizendo: "Não te chames escravo, mas escravo juntamente comigo, pois somos escravos de um único Senhor." Este evangelho, mesmo sendo apócrifo, traz nestes pequenos detalhes a essência da mensagem cristã em toda sua peculiaridade e delicadeza. Não se convoca uma revolução, que sempre é violenta, para uma mudança de regime, mas sim se convida para uma reflexão espiritual que terá impacto direto na vida física. Somos todos iguais perante Deus, independentemente da posição em que a sociedade nos coloque. A concepção de Maria é descrita com muita beleza pelo anjo, e a Joaquim, posteriormente, em sonho. "Eu sou o anjo que te foi dado por Deus como guardião. Desce em segurança e regressa a Ana, porque os atos de misericórdia que tu praticaste, e a tua mulher, Ana, diante do Altíssimo, foram recitados. E uma tal semente vos é dada, semelhante à qual nunca desde o início nem profetas, nem santos tiveram, nem terão." Aqui Maria é colocada em seu lugar de honra dentro da religião cristã, de maneira clara e direta, sem deixar espaço para interpretações. Ana leva Maria ao templo no 3º ano, quando deixou de amamentar. Maria sobe os 15 degraus do templo muito depressa, sem demonstrar medo por deixar os pais, como é o esperado na infância. O texto dá a entender que ela sente, no templo, a mesma conexão com o pai que sentiu Jesus aos 12 anos, conforme a narrativa de Lucas. Maria, aos 3 anos, é descrita como muito madura para a idade, com perfeita dicção e dedicação aos louvores, como se já tivesse 30 anos. A partir da hora 9ª, Maria se dedicava todos os dias a rezar até que um anjo lhe aparecesse, de cuja mão ela recebia alimento. Ela era constante, imóvel, imutável e avançava diariamente, cada vez melhor. Este evangelho indica que a jovem Maria foi a primeira a utilizar a saudação "graças a Deus" e que a partir daí as pessoas passaram a fazer o mesmo uso da frase, como é típico nos países de maioria cristã até os dias atuais. Se algum doente a tocasse, na hora regressava curado à sua casa, diz o Evangelho, e é interessante porque nos remete a este costume católico de tocar a representação de Maria pedindo por milagres. No capítulo 7, a própria Maria recusa uma proposta de casamento ao pai de um jovem, justificando sua decisão com uma fundada argumentação das virtudes de se manter a virgindade. Talvez aqui esteja uma das raízes da incorporação da relação pureza e virgindade que o cristianismo absorveu das culturas e religiões destes povos. No capítulo 8, se indica a chamada chegada à condição feminina de Maria, ou seja, sua primeira menstruação aos 14 anos. Por este motivo, ela já não poderia viver no templo, como é descrito também no Evangelho Apócrifo de Tiago. Lançando a sorte, José é escolhido como guardião da virgindade de Maria, exatamente como no Apócrifo de Tiago. Aqui José também é descrito como já sendo um homem de idade avançada, já com filhos, e por isso não quer ter Maria como esposa, porque uma menina infantulam, casada com ele, já velho, seria motivo de chacota na comunidade. José indica desejo de criá-la até que possa ser dada como esposa para um de seus filhos, mas o sacerdote deixa claro que quando chegue a hora, o próprio José deverá tomá-la como esposa.
Outras 5 virgens do templo vão viver na casa de José para que Maria tenha companhia. São elas Rebeca, Séfora, Susana, Abigeia e Isael. O anjo anuncia o nascimento de Jesus já no 2º dia e conclui a anunciação no 3º. No 2º dia, o anunciador é descrito como um jovem cuja beleza não pode ser descrita. Isso acontece enquanto José estava trabalhando como carpinteiro em Cafarnaum, onde ele permanece vivendo por 9 meses. Os sacerdotes, ao descobrir que Maria estava grávida, prendem José sob a acusação de que ele violou o trato de respeitar sua virgindade. José argumenta que ele não desrespeitou o trato e Maria o confirma. Nesse momento, o sacerdote propõe um teste para provar se José está dizendo a verdade. Ele deve beber a água da bebida do Senhor, algo que lembra a água benta dos católicos. E além disso, ele tem que dar 7 voltas ao redor do altar. Se a pessoa estiver mentindo, o Senhor daria algum sinal em seu semblante, o que não aconteceu com José e tampouco com Maria, porque ambos diziam a verdade. É impressionante o disparado número de rituais que recordam muito a crendices populares antigas que estão pouco presentes nos evangelhos canônicos e na própria Bíblia hebraica. Isto tudo aconteceu com numerosas testemunhas e guiado pelos sacerdotes, conforme descrito. Neste evangelho, no capítulo 13, temos o mesmo relato de Lucas, onde o censo de César Augusto obriga José e Maria a registrar-se em Belém. Aqui também se destaca um dado interessante. Naquela época, Quirino era o governador da Síria. Em seguida, no mesmo capítulo, temos uma fantástica busca de já aclarar, mesmo antes do nascimento de Cristo, a universalidade da mensagem divina. Maria, no caminho, comenta com José que está tendo uma visão de 2 povos, um chorando e um alegrando-se. Ao ser repreendida por José, aparece um ser descrito como um lindo jovem, que lhe diz: Maria viu o povo judeu chorando porque se afastou do seu Deus, e o povo dos gentios alegrando-se porque se aproximou e se tornou próximo de Deus. Está chegando o tempo em que, na semente de Abraão, a bênção é concedida a todos os povos. No Evangelho canônico de Mateus, por exemplo, no capítulo 15, versículos 21 ao 28, uma mulher cananeia tem que argumentar com Jesus defendendo a mesma tese, que até esse momento não parecia estar clara. O mesmo relato também está no canônico de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Aqui, tal qual no Evangelho apócrifo de Tiago, Jesus nasce em uma gruta no caminho de Belém. O capítulo descreve detalhes de como a gruta era profunda a ponto de nunca ter recebido a luz do sol, mas, com a entrada de Maria, ela ficou iluminada como se fosse meio-dia durante todo o período em que ali esteve a Sagrada Família, inclusive pela noite. Também descreve anjos rodeando o Jesus recém-nascido. Na mesma gruta, com um relato muito semelhante ao do apócrifo de Tiago, José chega com 2 parteiras, desta vez nomeada além de Salomé, Zelome. Zelome verifica o nascimento virginal, sem sofrimento, e observa que Maria também amamenta o bebê, comprovando o nascimento milagroso. Em seguida, a incrédula Salomé repete a prova e volta à semelhança com o evangelho apócrifo de Tiago. Sua mão se deforma e, ao tocar e adorar a criança, é curada. No fim do capítulo 13, está descrita a aparição de uma estrela de brilho sem igual sobre a gruta. Era possível avistá-la desde Jerusalém e os profetas que lá estavam disseram que ela indicava o nascimento de Cristo. No capítulo 14, Maria sai da gruta 3 dias depois do nascimento de Cristo. Em seguida, entra em um estábulo e coloca Jesus numa manjedoura, onde a criança é adorada por um boi e um burrinho. O autor diz que estes fatos cumprem profecias de Isaías e Abacuque. José e Maria ali permanecem outros 3 dias. Também há que destacar como o autor busca imitar o estilo literário de Mateus, relacionando os acontecimentos com profecias do Velho Testamento. No capítulo 15, tendo passado 6 dias desde o nascimento de Cristo, José e Maria vão a Belém, onde passam o 7º dia.
No 8º, Jesus é levado ao templo para cumprir o rito judaico da circuncisão e a apresentação ao templo, onde o menino é reconhecido como Messias por Simeão e Ana, em relato semelhante ao de Lucas, capítulo 2, versículos 25 ao 38. Passado o 2º ano, os magos chegam a Jerusalém, em relato semelhante ao Evangelho de Lucas. Este evangelho tampouco cita quantos eram os magos e nem os chama de reis. Além dos presentes dados por cada um deles, o ouro, o incenso e a mirra, cada um deles deixa também uma moeda de ouro para o menino Jesus. O relato semelhante ao Evangelho de Lucas continua e Herodes ordena a morte de todas as crianças de até 2 anos. E aqui sabemos o porquê, já que Jesus já tinha cumprido 2 anos, e aqui as mortes são ordenadas sem distinção entre masculino e feminino. José é avisado em sonho que deve fugir ao Egito e parte imediatamente. E aqui voltamos à narrativa não presente em Lucas. José e Maria levam consigo 3 escravos e uma escrava. O que pode soar estranho, porque não é comum imaginarmos Maria e José como pessoas com muitas posses, e menos ainda como possuidores de escravos. Mas vale lembrar que o contexto de escravidão ali não era semelhante ao que ocorreu nas Américas, por exemplo, mas isso já é um tema que se deve aprofundar, cujo resumo não cabe aqui, já que poderia gerar muita confusão com os contextos históricos. O mais fantástico acontece depois. José para descansar em uma gruta, e aí haviam animais descritos no texto como dragões. Os escravos saíram gritando de medo, mas o pequeno Jesus desce do colo de sua mãe e se impõe diante das feras, que se submetem ao menino. O mais curioso é que, tal qual nos evangelhos canônicos, o autor justifica essa narrativa como sendo cumprimento de uma profecia do rei Davi, citando o livro dos Salmos, capítulo 148, versículo 7. Louvai o Senhor, dragões da terra, dragões e todos os lugares do abismo. É verdade que temos bastante clara a imagem mitológica do dragão em nossas mentes, mas o original em hebraico deste salmo pode nos ajudar. De acordo com Albert Barnes, sobre o significado desta palavra, dragões, temos que ver o Salmo 91, capítulo 13. Já em Isaías, capítulo 13, versículo 22, a palavra pode significar um grande peixe, uma baleia, um monstro marinho ou uma serpente. Parece aqui se referir a baleias e monstros marinhos. Também podemos tomar como referência Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. E todas as profundezas, tudo que está nas profundezas do mar, não apenas os dragões ou monstros marinhos, mas tudo que habita os oceanos. E para complementar, o comentário de Joseph Benson, em Salmos 148, versículo 7, do céu acima, o salmista desce às profundezas, que, enquanto proclama o poder, observa as leis e os decretos daquele que o fez e o derramou no exterior. E o mesmo pode ser dito dos seus enormes habitantes, que estão sob o comando de Jeová e de ninguém além dele. Por dragões aqui, podemos entender serpentes que habitam as profundas cavernas ou buracos da terra. Ou melhor, baleias, crocodilos e outros monstros marinhos que habitam nas profundezas do mar ou dos rios, e geralmente são designados por essa palavra, aqui renderizados como dragões. Eu sei que pode parecer que estamos dando muitas voltas para tentar justificar algo que, à primeira vista, soa claramente como mitológico, teológico ou mesmo uma alegoria sugestiva. E eu estou de acordo com isso. Isso me parece mitologia, mas somente à primeira vista. Eu prefiro tentar entender o porquê da utilização deste termo, afinal, é uma tradução ao português de um texto escrito em latim na Idade Média, citando um salmo escrito séculos antes de Cristo. Fazer uma reflexão e aprofundar um pouco é o mínimo de respeito que podemos ter por um escrito tão antigo.
Voltando à narrativa, o autor ainda diz que as feras da natureza passaram a escoltar a família durante a viagem, sem sequer atacar os bois e ovelhas que eles levavam, citando o cumprimento da profecia do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão, como um boi, se alimentará de palha, e a serpente comerá terra. Nenhum mal nem desordem alguma será cometida em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Além deste tão fantástico relato, a descrição da viagem da Sagrada Família é bem diferente da arte que temos disponível, porque o que temos aqui não são apenas os 3 membros e o burrinho, mas sim alguns escravos e vários animais domésticos. No terceiro dia da viagem, Maria pede para descansar à sombra de uma palmeira e comenta com José que deseja comer alguns frutos, mas que estão todos no alto da palmeira. José responde que está mais preocupado com a água, que já está acabando. Jesus se senta no colo de sua mãe e ordena que a palmeira se incline e sua família se alimenta dos seus frutos. Em seguida, o menino ordena que ela volte à sua posição inicial e que suas raízes tragam as águas que estão debaixo da terra para sua família, e imediatamente começa a brotar fontes de água limpa e doce pelas suas raízes. No dia seguinte, Jesus consagra a palmeira e um anjo leva uma de suas folhas para o céu. José e Maria veem tudo com muito medo, mas Jesus diz que a palmeira servirá aos santos nos céus, no lugar das delícias, tal qual serviu a eles no deserto. No caminho, José reza pedindo a Deus permissão para viajar pelo caminho do mar, parando pelos vilarejos marítimos. E Jesus, já expressando a voz de Deus, lhe diz que neste mesmo dia, José terminaria o caminho que normalmente seria feito em 30 dias. A família então começa a avistar os montes e cidades egípcias, e chegam à zona de Hermópolis, entrando numa cidade chamada Sotina. Não tendo nenhum amigo ou parente no lugar, eles entraram num templo pagão chamado Capitólio do Egito. Quando Maria entrou no templo, todas as estátuas pagãs se caíram por terra, com suas faces quebradas, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 19, versículo 1. Eis que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o Egito sente desfalecer sua coragem. É realmente interessante ver o cuidado que o autor tem em repetir o estilo do Evangelho canônico de Mateus, justificando todos os relatos como cumprimento de profecias judaicas. Quando Afrodísio, governador da cidade, é avisado, ele vai imediatamente com seu exército ao templo. Ao chegar, contrariando a expectativa que o povo tinha de que a família fosse punida pelo ocorrido, Afrodísio declara que o povo egípcio deve também reconhecer e prostrar-se a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Este documentário não tem nenhuma intenção de polemizar o tema, até porque não existe motivo nenhum para fazê-lo. Por muito tempo, os apócrifos envolveram mais discussões a respeito de se devem ser lidos ou não do que a leitura e reflexão em si dos ditos livros. Eles são parte da história da Igreja e do cristianismo, tal qual os demais livros da Bíblia cristã, e neles encontramos as raízes de muitas tradições do cristianismo ao redor do mundo. Também é interessante lembrar que a Bíblia cristã difere nas muitas denominações cristãs, porque há diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a católica e a protestante na quantidade de livros que está em cada cânon. Para compreender e refletir sobre os apócrifos, há que fazer o mesmo exercício que se faz para estudar a Bíblia e qualquer outro escrito histórico. Entender a época, o lugar, a cultura, o idioma, em resumo, o contexto histórico. Há coisas que eram comuns há 100 anos e que hoje seriam inaceitáveis. Desta forma, é possível supor que ao falarmos de coisas que foram escritas há 2000 anos, o choque seria ainda mais forte, o que não é exclusividade da Bíblia ou da religião, mas sim da história. Assim que, no caso desta série, que tratará apenas dos evangelhos apócrifos, temos a oportunidade de consultar outras fontes sobre as pessoas que viveram com Cristo e também sobre o próprio, já que aqui há um fato que em nada difere dos evangelhos canônicos. Tudo o que foi escrito sobre Cristo foi escrito por pessoas que estavam ao seu redor e pelas comunidades fundadas por estas e outras pessoas. O próprio Jesus nada deixou escrito.
E digo apenas os evangelhos apócrifos, porque também há livros do Velho Testamento e epístolas que são apócrifas. A curiosidade com os fatos da vida de Cristo e com as origens da religião e das tradições do cristianismo está presente nos mais diversos grupos de nossa sociedade. Somos católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostais, judeus, muçulmanos, ateus, agnósticos, historiadores e também leigos curiosos que podem estar em qualquer um dos grupos anteriores. A série foi realizada com a intenção de satisfazer um pouco do interminável interesse por este que é, sem dúvida, o maior personagem histórico da humanidade: Jesus Cristo.